O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, retomando na liturgia da nossa igreja o que nós chamamos de o tempo comum, estamos na primeira semana do tempo comum, nós percorremos uma caminhada de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. O tempo comum dura 34 semanas. Ele será interrompido lá pela 17ª, 18ª semana, para que aconteça o grande tempo quaresmal, que depois emenda com a Páscoa, até Pentecostes, e depois retoma lá pela 18ª semana, para ir até a festa de Cristo Rei, depois do Sírio, já ali em meado de novembro. É assim que nós devemos entender a liturgia da nossa igreja. E nesse ano, o ano A, nós somos ajudados no conhecimento de Jesus através do Evangelho de São Marcos durante a semana. E no domingo, aos domingos, o Evangelho de São Mateus. Estamos lendo então o Evangelho de São Marcos, ainda estamos no primeiro capítulo. É bom se a gente pudesse, pegando a Bíblia da gente mesmo, ir lendo continuadamente o Evangelho de São Marcos, porque ele possui uma característica própria. O Evangelho de São Marcos foi escrito para aqueles que estavam se preparando para o santo batismo, para os catecúmenos. Por isso ele é um evangelho curto, é o mais curto dos 4. Ele só tem 16 capítulos. E aquilo que os outros evangelistas apresentam de maneira mais ampla, mais cheias de pormenores, São Marcos encurta tudo. Não deixa de apresentar nada da vida de Jesus, mas tudo mais resumido, porque um catecismo não pode ser um tratado. É sempre aquela lição do essencial para que a gente possa se instruir do necessário. Hoje o Evangelho de São Marcos nos apresenta Jesus, que começa uma
atividade milagrosa. Vejam bem, queridos, não vamos nos deixar enganar. A vida de Jesus mostrada nos evangelhos não quer só contar uma biografia, ou seja, fatos e feitos da vida do Senhor puramente como uma notícia de jornal, ou de um romance, ou de um livro. Tudo aquilo que é apresentado sobre Jesus, das coisas que Jesus disse e fez, portanto, o seu ensinamento e as suas ações, tudo tem uma finalidade catequética, uma finalidade revelativa. Revelar algo por trás daquilo para os ouvintes do Evangelho, portanto, para os cristãos que vêm em contato com a leitura do texto sagrado. No caso aqui, Jesus que cura a sogra de Simão Pedro, e ela está com febre, está de cama. Tudo isso tem um simbolismo. Estar de cama significa estar prostrado. Não necessariamente precisava que fosse de uma doença física. Há tantas pessoas que ficam abatidas, prostradas. Ainda ontem eu estava no hospital fazendo lá uma visita e encontrei uma pessoa conhecida, bonita, forte, rosada. E o que você está fazendo aqui? Estou com uma forte crise de pânico. Não era uma doença física. Essas doenças tipo pânico, tipo depressão, estas coisas todas, elas são uma prostração do espírito, uma coisa interior, e que faz com que a pessoa então se abata, fique deitada, fique na sua rede, fique dentro do quarto, não queira sair de casa, mete medo, a pessoa se sente ansiosa. Fisicamente tem nada, mas a alma está adoentada. Quem sabe não era isso, a tal ponto que, olhem só, se aproximou Jesus, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Várias passagens do Evangelho mostram Jesus fazendo isso, dizendo aos paralíticos: levanta-te, pega a tua cama, anda. Nem sempre era mesmo uma paralisia física, pode ser uma paralisia da alma. É a alma que está enguiçada, é o espírito que não se sustenta. E por isso, é claro, faz também até o corpo se prostrar. Levanta-te, diz Jesus. E aqui ele ajudou a levantar-se. Melhorou, a febre desapareceu. E o que ela fez? Só disse muito obrigado, valeu? Não, o evangelista diz que ela começou a servi-los. Aqui também está o ensinamento. Quando nós nos sentimos agraciados, beneficiados, quando nós nos sentimos privilegiados por uma graça alcançada, nós devemos buscar, de alguma maneira, retribuir isso no serviço a Deus, no empenho com a sua obra, nem que seja na obra da evangelização familiar, da evangelização silenciosa, do serviço anônimo, na oração, que é um grande apostolado, o apostolado da oração. Nem precisa ter a fita vermelha para fazer parte do apostolado da oração de Deus, que é rezar, interceder, suplicar, que é buscar a graça de Deus para o mundo. O Santo Padre, que daqui a pouco vai ser santificado, beatificado, o Santo Padre João Paulo II dizia isso. Também os enfermos. Ele escreveu um texto bonito sobre a dor que salva.
Se chama assim mesmo esta carta, sobre o sofrimento, onde ele então diz que a pessoa que também está enferma, o que sofre, pode oferecer e fazer disso um apostolado de salvação. Meus irmãos, falar é fácil, precisa ter a graça de Deus para que a gente possa também, no momento da dor, no momento da perda, saber oferecer isso a Deus. Mas o certo é que a sogra de Pedro levantou-se e começou a servi-los. E aí vem a cidade toda que se reúne ao redor de Jesus e traz as suas situações. Por 2 vezes aqui fala de pessoas possuídas pelo demônio. E ele prosseguiu expulsando os demônios, e depois vieram trazer-lhes todo tipo de enfermos e os possuídos. O que é que ajuda Jesus a poder realizar esta missão? A oração. É dito que de madrugada ele não acordava dormindo, ficava ali dormindo, remancheando lá na rede dele. Não, ele ia rezar, levantou-se, foi rezar num lugar deserto, a tal ponto que as pessoas vinham dizer: olha, Jesus, já desde cedo as pessoas estão te procurando. Não, vamos nos preparar, vamos também para outros lugares anunciar a boa notícia. E assim diz, andava por toda a Galileia pregando nas suas sinagogas. O evangelista São Marcos nos apresenta então um Jesus que está disseminando a sua doutrina, pregando aos ouvidos para que entre no coração dos seus ouvintes, e ao mesmo tempo ele faz acontecer concretamente tudo aquilo que ele fala. O seu poder é verificável nestas obras, nestes gestos, nos milagres, nas graças que Jesus concede a quantos estão ali perto dele, que podem ser beneficiados pelo seu poder. Meus irmãos e irmãs, a finalidade do evangelista São Marcos é ir revelando aos poucos aos leitores e aos ouvintes quem é nosso Senhor Jesus Cristo, quem é aquele jovem nazareno, quem é aquele mestre que reúne ao seu redor discípulos, quem é, na verdade, o filho da Dona Maria e o filho do seu José, o da carpintaria. E nós sabemos que a culminância desta revelação, desta apresentação de Jesus aos leitores do catecismo, virá resumida pela boca do soldado romano. Lá no momento da paixão, quando Jesus morre, e que acontecem aqueles fenômenos dos raios, dos trovões, das chuvas, do véu do templo que se rasga de alto a baixo, e o soldado romano, contemplando Jesus que morre crucificado, confessa com a sua boca: realmente este jovem é o Filho de Deus. Aqui está a finalidade do catecismo de São Lucas. Aqui está aonde o nosso coração deve ancorar. Aqui está a verdade a que todos devemos chegar e renovar sempre em nosso coração esta verdade. Jesus não era apenas um profeta, não era apenas um rabino, não era apenas um cara legal. Tudo isso ele era também, mas sobretudo e fundamentalmente era o Filho de Deus. Isso deve permanecer firme em nossa alma, meus irmãos e irmãs. A isso nós chamamos de ato de fé, como nós depois formulamos de uma maneira ainda mais metódica, mais completa, no chamado credo.
que nós temos na nossa igreja: dois. O credo dos apóstolos, aquele mais simples que nós já sabemos de cor, que rezamos mais nas missas do domingo, e o credo de Nicéia e Constantinopla, aquele mais completo, mais longo, mais pormenorizado, que nós também aprendemos mais, porque o recitamos no ano da fé. Meus irmãos e irmãs, façamos um instante de silêncio para que todo esse bem possa ser abraçado pelo nosso coração.